Olá, eu sou o Patrick Pereira, seja bem-vindo à nossa palestra Bitcoin de A a Z, palestra completa, tudo que você precisa saber para entender o Bitcoin. E fica ligado, presta atenção no conteúdo dessa palestra, que ao final dessa palestra, sem dúvida, você vai entender mais de Bitcoin do que 99% da população, tá? Muita gente acha que entende Bitcoin, ouviu falar, mas não faz a menor ideia do tudo que está envolvido nessa revolução tecnológica, tá? Então preste atenção no que vamos falar nessa palestra. Vamos falar muito aí sobre o Bitcoin, essa revolução tecnológica que tem sido amada por uns, odiada por outros, talvez, sem dúvida, a revolução tecnológica mais injustiçada da história da humanidade em um mundo de possibilidades. Então fica ligado com a gente e fica até o final dessa palestra e sem dúvida você vai estar enriquecendo o seu conhecimento sobre esse assunto, muita informação e você vai começar a entender Bitcoin como poucas pessoas entendem em nosso mundo. O Bitcoin tem sido considerado como a maior revolução da história, desde a invenção da internet, o investimento do século, a revolução do dinheiro, a maior revolução tecnológica desde a criação da internet, ouro digital ou ouro 2.0, porque ele tem muitas similaridades com o ouro e o potencial revolucionário dele como moeda. Só existem 3 motivos para você não investir em Bitcoin. Você nunca ouviu falar, você ainda não entendeu tudo que está envolvido nisso, ou você não tem dinheiro para investir. Seja qual for sua dúvida, seu problema, seu desconhecimento ou sua resistência ao Bitcoin, você está no lugar certo. No final dessa palestra você vai saber tudo que você precisa para tomar sua decisão, se isso é do seu interesse ou não é, se você deve se envolver no Bitcoin ou não, se isso faz sentido que você acompanhe, se informe, invista nisso ou não. Então vamos lá? Eu prometo para você que nessa palestra você vai aprender o que é Bitcoin, como o Bitcoin funciona, por que ele é revolucionário, por que ele está mudando o mundo, por que é a maior oportunidade de investimento em todos os tempos ao alcance de qualquer pessoa, se ainda dá tempo de investir e qual a única forma de você ganhar dinheiro investindo em Bitcoin. Então vamos lá. Um aviso antes, essa palestra é puramente informativo. Não garantimos e não recomendamos isso como investimento, não damos garantia de que é um investimento que você vai ter retornos, tá? Qualquer risco de ganho ou perda que você decidir investir no Bitcoin é por conta e risco. Nós, como autores, fazemos essa palestra puramente informativa com o intuito de educar você, porque acreditamos que informação é poder e que indivíduos educados são capazes de tomar melhores decisões na vida, ok? Dito isso, vamos adiante. Quem eu sou para falar de Bitcoin? Meu nome é Patrick Pereira, eu sou o fundador da Escola do Sucesso, sou formado em Ciência da Computação, sou especialista em Bitcoin, criptomoedas, caso você não saiba, existem milhares de outras moedas além do Bitcoin, e especialista em ICO, que são os lançamentos de novas moedas. Tá? Sou profissional certificado de Bitcoin pelo Cryptocurrency Certification Consortium, sou membro do The Bitcoin Foundation, sou voluntário no Bitcoin Core, que quem mantém o Bitcoin, sou embaixador certificado da RSK Smarter Bitcoin, sou evangelista do Sentinel Protocol, fui testnet no ATBcoin e também no Extrabyte, outras criptomoedas aí com as suas próprias blockchains. Então, eu também sou autor do livro Bitcoin, a corrida do ouro digital, com lançamento aí nacional previsto aí para setembro desse ano. Então, em breve, esse livro estará à disposição para qualquer pessoa que queira adquiri-lo, né? Foi um tempo aí de trabalho que a gente teve no livro e, graças a Deus, está em breve o seu lançamento. Então, eu acho que eu sei uma ou duas coisas que podem te ajudar a aprender um pouco sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Então, vamos aí, vamos adiante. Alguns dos resultados que tem tido ao longo dos anos aí envolvido com Bitcoin e criptomoedas. Começamos aí com Bitcoin a faixa de $250, a maior alta chegou a 20 mil, 21 mil aí num pico de um dia, seria um retorno de 80 vezes. Ethereum, a gente começou a apoiar o Ethereum a $10, ele chegou a 1.432, seria um retorno de 143 vezes. Nós começamos a apoiar o Extrabytes a 2 centavos, ele chegou a 87 centavos, seria um retorno de 43 vezes.
Começamos aí a apoiar o substrato em regime de ICO, de pré-ICO, a 4 centavos. Ele chegou a 3,25 centavos, seriam 81 uma vez de retorno. Estivemos apoiando o Genesis Vision em pré-ICO também, a 70 centavos. Ele chegou a 51 dólares,39, seria um retorno de 72 vezes. E estivemos também aí apoiando o Kyber no seu lançamento em ICO, a 33 centavos. Ele chegou a 6 dólares. Tá? E resultados em bearish market, essa expressão é usada para mercado em tempos que o mercado está ruim, o mercado está em baixa. Os últimos 90, 120 dias foram o pior mercado da história dos últimos anos aí no mercado de criptomoeda. Mesmo assim, graças ao nosso conhecimento e nossas análises, encontramos algumas joias com bons retornos aí nesse período. Nós tivemos aí participando da venda privada do Nexo a 6 centavos, chegou a 41 centavos, isso no intervalo de menos de 60 dias. Teve também o ICO do P-Chain, nós participamos aí a 5 centavos, chegou a 20 centavos, 4 vezes. CNN estava aí já em lançamento no mercado, adquirimos aí a 0,005, né? Nem 1 centavo, e ele chegou a 0,3 centavos, 6 vezes o retorno. Esses resultados aí nos últimos aí 90, 100 dias de mercado, encontramos as joias graças às nossas análises aí. Sempre é possível fazer bons retornos no mercado de cripto, tá? Esses retornos no mercado de cripto são possíveis graças a uma coisa que a gente chama de investimentos assimétricos. Existem muitas oportunidades no mercado de cripto e você não precisa fazer grandes investimentos. A natureza do mercado de cripto ele possui isso que a gente chama de investimentos assimétricos, ou seja, você pode fazer pequenos investimentos e ter grandes retornos. Em geral, em outros mercados, para você ter um retorno grande, você precisa fazer um investimento grande. Por isso que o mercado de cripto se torna tão atraente. Você pode entrar nele com pequenos investimentos e se fizer bons investimentos, estiver fazendo os investimentos certos, você pode ter um retorno expressivo, tá? É um dos poucos mercados que você encontra essas possibilidades de investimentos assimétricos ao alcance de qualquer indivíduo. Mas nada disso, não existiria mercado de criptomoeda, nada disso existiria se não fosse ele, o pai, a grande revolução chamada Bitcoin. Você não vai entender o que é o mercado de criptomoeda, você não vai entender por que existem milhares de criptomoedas se você não entender Bitcoin, que é o começo de tudo. Então é dele que vamos falar nessa palestra, é ele que vamos entender. Então vamos lá. O que é Bitcoin? Bitcoin, considerando aí a descrição do próprio criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, um sistema eletrônico de dinheiro peer-to-peer, ponto a ponto. Essa é a proposta do Bitcoin, isso que é o Bitcoin, tá? Um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Então vamos lá entender o que é um conceito ponto a ponto, sem a internet, sem a existência da internet, o que seria uma transação financeira ponto a ponto. Basicamente é um indivíduo com dinheiro que se encontra com outro indivíduo e dá o dinheiro para ele. Isso é uma transação ponto a ponto sem internet. As duas pessoas precisam se encontrar num espaço geográfico, né? Numa localidade, estar no mesmo lugar, tá? Encontrar-se pessoalmente, se conhecer e fazer essa transferência, tá? Isso pode ser feito desde que o indivíduo primeiro tenha dinheiro em sua posse, dinheiro em espécie em sua posse. Ele pode fazer isso qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, 24 horas por dia, 7 dias da semana, em qualquer momento, em qualquer hora, sem precisar da autorização de ninguém, sem pedir autorização para ninguém, sem dar satisfação a ninguém e sem ser obrigado a informar essa operação, tá? Isso é uma operação peer-to-peer. Como que você faz uma compra peer-to-peer fora da internet? Basicamente, um indivíduo tem que ter o dinheiro, o outro indivíduo precisa ter a mercadoria, eles vão se encontrar, acertar seus preços, um entrega o dinheiro, outro entrega o produto e está feita a venda, tá? Se for uma transação peer-to-peer, os dois indivíduos precisam se encontrar, né, no mesmo espaço geográfico, negociar, fazem a operação. Essa operação pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento, né, qualquer hora, não precisa respeitar o horário comercial, não precisa pedir autorização para ninguém, não precisa pagar taxa para ninguém e ninguém precisa ficar sabendo, a menos que eles queiram publicar isso e tornar essa negociação pública, tá?
Como enviar dinheiro pela internet? Como é que a gente faz para fazer remessa, para entregar dinheiro para alguém que não está geograficamente no mesmo lugar que você, está em outro país, em outra cidade, enfim. Basicamente, você não consegue enviar o dinheiro diretamente para a pessoa. Então, o que você faz? Você precisa contratar um serviço, banco, PayPal, Western Union, seja lá o que for, e você vai fazer o quê? Você vai enviar o dinheiro para esta instituição, essa instituição irá cobrar uma percentagem, o custo, né, do serviço dela, é um serviço que ela está prestando para você, e ela que irá entregar o dinheiro para a pessoa de destino, tá? Então você envia dinheiro pela internet assim, você não consegue fazer uma operação peer-to-peer, você faz uma operação peer-to-business, business-to-peer, contrata um serviço para que faça o dinheiro chegar lá. E por isso que essas empresas ganham tanto dinheiro, porque isso é uma complicação e você depende delas para fazer o dinheiro chegar na outra pessoa, tá? Como que você compra pela internet? Mesma coisa, você não consegue enviar dinheiro direto para a pessoa, você contrata um serviço, um banco, um portal de pagamento, né? E você vai mandar o dinheiro para eles, eles vão processar o seu pagamento, confirmar seu pagamento, vão contratar aí a percentagem deles do serviço e vão entregar o dinheiro para o lojista ou quem está vendendo, confirmando que ele pode confiar agora que foi pago e enviar o produto para quem adquiriu, tá? Agora vem a pergunta: como comprar ou enviar dinheiro peer-to-peer pela internet sem depender de um serviço? Não tem como, não, isso não é possível. Por isso que essas empresas que prestam esse serviço, os bancos, os portais de pagamento, as empresas de remessa de dinheiro, são tão grandes e ganham tanto dinheiro. Ou melhor dizendo, não tinha como. Hoje tem como graças ao o Bitcoin. O Bitcoin veio e resolveu esse grande dilema, onde pela primeira vez na história da humanidade é possível enviar e receber valores pela internet sem a necessidade ou a permissão de uma terceira parte. E isso é revolucionário. Essa aqui é uma transação Bitcoin, está registrada na blockchain, que foi feita uma operação. Quero que você preste atenção aqui no valor transferido, 48.500 Bitcoins, né? Aí na faixa de R$1 bilhão brasileiros. Essa operação foi feita. Agora quero que você preste atenção, foi enviado mais de R$1 bilhão. Essa transação pode ter sido feita para qualquer lugar do mundo e o custo da operação, 0,0000675 bitcoins. Isso aqui seria 675 satoshis, que é a menor unidade do Bitcoin. Quanto que vale isso? Isso daqui vai dar menos de 20 centavos de reais. Agora eu pergunto para você, quanto custa enviar 1 bilhão para fora do país, para fazer uma transação internacional? Você que precisa enviar e receber dinheiro internacionalmente, você sabe o que eu estou falando. De acordo com o Banco Mundial, o custo médio para transferência de dinheiro internacional é em torno de 7,5%. Em alguns lugares chega a 11% ou até a 16,59% no sul da África, né? Então você vê que o Bitcoin resolve o problema. Você faz uma transferência ponto a ponto, sem precisar de outro serviço, a um custo extremamente baixo e instantâneo, porque além da remessa convencional ser cara, imagine, enviar 1 bilhão aqui, ou seja, 75 milhões iam ficar em serviço de transferência. Esse sujeito aqui, usando Bitcoin, economizou 75 milhões aproximadamente e fez uma transferência instantânea. Dependendo para o país que você está enviando, às vezes não acontece no mesmo dia essa transferência, pode chegar até 5 dias. Então você começa a entender a revolução que é o Bitcoin e o problema que ele realmente começa a resolver, tá? Isso realmente é revolucionário e isso vai mudar e está mudando a nossa realidade, a forma como a sociedade se relaciona e também se relaciona com o dinheiro de uma forma sem precedentes. Isso vai mudar o mundo para sempre, com certeza. A internet, ela é o sucesso que é e ela se tornou sucesso porque ela fez uma coisa chamada conectividade. Ela conectou as pessoas a qualquer lugar do mundo onde tem um sinal de internet, se comunicam instantaneamente. E agora o Bitcoin está conectando o dinheiro dessas pessoas instantaneamente também, ponto a ponto. Então você está hoje ponto a ponto conectado pela internet com alguém, se comunicando diretamente com alguém e você também
pode ter o seu dinheiro conectado graças ao Bitcoin. Onde chega um sinal de internet, o Bitcoin também chega. Milton Friedman, grande visionário, em 1999, ainda quando alguns, aí que eu não quero citar o nome, sugeriam que o impacto da internet não seria maior que o aparelho de fax na humanidade, ele já tinha uma visão muito à frente do seu tempo, e ele fala: eu acho que a internet vai ser uma das principais forças para reduzir o papel do governo. Ele defendia um governo menor. Quanto menor o governo, mais liberdade a população tem. E ele fala, e nós testemunhamos isso, né? E no Brasil aí o impeachment e como hoje o brasileiro monitora a política, isso graças à internet. Porque é muito mais fácil um governo controlar um canal de TV ou um grande jornal do que controlar a internet, a informação aí que está livre aí, né? Sabemos aí o poder dos WhatsApp e como a informação viraliza muito rápido e hoje os governos começam a ter seu poder enfraquecido porque a informação, a descentralização da internet dá poder para o povo. E ele falou nessa época, nesse evento, ele falou outra coisa também incrível. Ele falou, a única coisa que está faltando, mas que em breve será desenvolvida, ele simplesmente profetizou, é o quê? eCash, um sistema eletrônico de dinheiro confiável. Um método pelo qual na internet você pode transferir fundos de A para B sem A conhecer B ou B conhecer A. Isso daqui é exatamente o que o Bitcoin faz. Você não precisa conhecer a pessoa, você só pode mandar o dinheiro para ela e pode receber o dinheiro dela também de qualquer lugar do mundo conectado pela internet. Grande visionário Milton Friedman, infelizmente não viveu para ver o Bitcoin nascendo, né? Ele morreu alguns anos antes. Ele profetizou isso em 1999, em 2009 nascia o Bitcoin. Aí, sem dúvida, ele já entendia o que significava a internet e que realmente a única coisa que faltava para a internet empoderar o cidadão, os cidadãos do mundo, o indivíduo, era um eCash. E finalmente nós temos aí, graças a Satoshi Nakamoto, o Bitcoin à nossa disposição e isso hoje é real, tá? Como o Bitcoin funciona? Perguntas como que eu recebo com muita frequência. Quem é o dono do Bitcoin? Qual empresa está por trás do Bitcoin? Onde fica a sede do Bitcoin? Que governo garante o Bitcoin? E agora eu convido você a fazer uma reflexão. Você já parou para se perguntar, quem é o dono da internet? Qual empresa está por trás da internet? Onde fica a sede da internet? Que governo garante a internet? Se você entende a internet, você entende ou vai entender o Bitcoin, tá? Se você entende o quanto a internet mudou o mundo conectando as pessoas, você também vai entender o potencial do Bitcoin mudar o mundo conectando agora o dinheiro. Lembra? O Bitcoin foi concebido para ser um eCash, um sistema eletrônico de dinheiro. Ele nasceu para resolver o que você não conseguia fazer na internet. Ou seja, tudo que você consegue fazer com o dinheiro que está no seu bolso, você conseguir fazer agora eletronicamente pela internet. O Bitcoin foi criado para a internet e isso significa que ele funciona exatamente como a internet, descentralizado, tá? Descentralizado significa que ele funciona sem dono, sem intervenção do Estado, regulado pelo próprio mercado, mantido por uma comunidade ao redor do mundo. E o começo da internet foi exatamente o mesmo do Bitcoin. Eu lembro muito bem porque eu estava lá, ninguém entendia a internet, mas todo mundo hoje usa a internet, tá? E o Bitcoin hoje é como a internet ontem. Ninguém entende direito, poucos usam. Mas o Bitcoin amanhã será como a internet hoje. Todo mundo estará usando, tá? Observação. Muita gente, eu lembro disso porque eu passei por isso, né? Eu, enfim, formado em ciência da computação, então eu estou aí na área da tecnologia aí desde 89, lidando com aqueles computadores ainda que a gente ligava em monitor de TV. Então eu tive a oportunidade de ver todas as grandes ondas tecnológicas e a mudança e o impacto que isso criou em nossa sociedade. E eu lembro, no começo dos anos 90, quando eu comecei a usar a internet, muitas pessoas perguntavam o que eu estava fazendo, falando navegando na internet, era garotão na época e tudo. E as pessoas perguntavam o que era a internet e eu tentava explicar, gastava ali um tempão explicando tecnicamente, claro, né, porque eu era muito nerd, eu não tinha essa percepção
de conseguir explicar de formas mais simples, e as pessoas torciam o nariz, não entendiam e falavam, isso é coisa de louco, né? Não entendo, tá? E hoje o que acontece? Essas pessoas continuam não entendendo a internet. A maioria das pessoas não tem a menor ideia como é que consegue mandar um e-mail aqui e chegar no Japão instantaneamente. Não faz ideia de como chega o sinal da internet no seu escritório, na sua casa ou no seu celular. Mas todo mundo usa, tá? Então, se você não é uma pessoa muito inclinada aos aspectos técnicos, você não precisa entender tecnicamente, a nível tecnológico, a nível de algoritmo e consenso, como funciona o Bitcoin para tirar proveito do Bitcoin. Você não entende como funciona os detalhes da internet, mas você usa a internet. Você não precisa entender como funciona o motor a combustão para usar um carro. Você não precisa entender como funciona o seu celular para tirar proveito do celular. Você só precisa entender os conceitos, né? E para tirar vantagens da tecnologia, entender que aquilo realmente vai mudar a sociedade e quanto antes você aderir e absorver essa tecnologia no seu dia a dia, na sua vida, nos seus negócios, maior vantagem você terá, tá? Então, não se preocupe se você não entende profundamente os aspectos técnicos do Bitcoin, isso não é necessário, tá? O que você precisa entender realmente é o conceito e quão revolucionário ele é, e isso sem dúvida até o final dessa palestra você estará entendendo e dominando. Vamos lá. Se você quiser fazer um negócio com uma pessoa e quiser que essa operação seja oficial, segura, transparente, irreversível, seja documentada, sacramentada, garantido, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um contrato entre as duas partes, você tem que ir num cartório, você tem que assinar, as partes assinam, mais as testemunhas, você precisa levar testemunhas que esse evento ocorreu, todo mundo vai assinar esse documento e esse documento será lavrado em um livro de registro, tá? E você vai sair do cartório com uma certidão. Se alguém quiser, se você precisar confirmar com alguém que esse evento ocorreu, você apresenta a certidão. E se alguém suspeitar se aquela certidão é válida ou não, essa pessoa vai no cartório, pede para confirmar essa certidão, tirando a certidão atualizada, e o cartório vai lá no livro, consulta esse livro, vê se isso realmente ocorreu e confirma se essa certidão é válida ou não. No Bitcoin nós temos por trás do Bitcoin uma coisa chamada blockchain. O que é a blockchain? A blockchain nada mais é que o livro de registro, tá? Onde ficam registradas todas as operações. Blockchain é um livro de registro, tá? Só que ela é um livro de registro instantâneo, imutável, perpétuo e descentralizado, tá? Se você quiser confirmar a certidão de um cartório, né, você precisa ir até o cartório ou pedir e solicitar ela online. Hoje a gente tem alguns serviços de cartório online, é claro que são caríssimos, mas você consegue tirar uma certidão. Nem sempre sai na hora. Quem lida aí com escritura, matrícula, registro em cartório, procuração, sabe disso. Se você precisar ver uma escritura de 10 anos atrás, você vai ter que dar entrada no cartório, ele tem 72 horas para conseguir ver lá no arquivo dele, tirar os livros do arquivo e poder conseguir a certidão, confirmar essa certidão para você. Já no Bitcoin, graças à blockchain, o que você tem? Você tem um livro de registro instantâneo, a operação aconteceu, está registrado na blockchain, que é o livro de registro do Bitcoin. É imutável, uma vez registrado, não consegue mudar, não dá para falsificar, não é igual roubar um livro de um cartório e falsificar, não tem como fazer isso, não tem como perder, é perpétuo, né? Pode acontecer de um cartório pegar fogo, sofrer um assalto, perder alguma caixa de arquivo, isso pode acontecer. Na blockchain não tem como acontecer, esse registro é perpétuo, ou seja, desde janeiro de 2009, quando o Bitcoin nasceu, todas as transações que ocorreram estão armazenadas na blockchain. E ela é descentralizada. O que isso significa? Significa que a blockchain está espalhada e sincronizada ao redor do mundo. Imagine assim, um serviço centralizado é um servidor, você tem um servidor, e se alguém hackear esse servidor ou explodir esse servidor, o serviço sai do ar. Você sabe muito bem isso, você já passou por isso, já aconteceu de você chegar num caixa eletrônico e estar fora do ar, ou passar seu cartão e estar fora do ar. Por quê? Porque o servidor está sob manutenção ou não está funcionando. Quantas vezes você chegou numa agência de banco e as pessoas falam, o serviço do Detran está fora do ar, não sei o que está fora do ar. Por quê? São serviços centralizados. O Bitcoin não. São várias e várias e várias máquinas, né? Não tem um servidor central, tem vários servidores sincronizados, descentralizados, espalhados
ao redor do mundo e todos eles têm uma cópia da blockchain. Se uma máquina dessas, um ponto desses for invadido, explodir, sair do ar ou pegar fogo, não importa, existem milhares de outros pontos espalhados que estão sincronizando a blockchain, tá? Esse é o poder da descentralização. Por que confiar na blockchain? Bom, eu devolveria a pergunta: por que confiar no cartório? Você confia no cartório por quê? Porque o governo mandou você confiar nele. O governo deu ali a autarquia, deu a autorização para aquele cartório, empoderou ele do quê? Uma coisa chamada fé pública. Então tudo que ele carimbar, lavrar, registrar é um evento que ocorreu e está garantido que aquilo ocorreu. E ele cobra por esse serviço. A blockchain também é pública. Nós temos esse serviço chamado blockchain, porque cadeia de blocos. Você pode encarar cada bloco desse como um livro de registro, ou se preferir, como uma folha de registro. Poderia ser um livro, porque tem muitos registros aqui dentro. Então você tem o quê? Você tem um bloco aqui, e aqui tem o conteúdo do bloco, onde são registradas as operações que ocorreram. Cidadão A mandou para o cidadão B, carteira Y mandou para a carteira X, carteira Z mandou para a carteira K. Está registrado a carteira que enviou, a carteira que recebeu, o montante que foi enviado e o momento que essa operação ocorreu, tá? Encheu o bloco do Bitcoin hoje tem 1 mega, encheu o bloco, fecha o bloco. Esse bloco tem um hash. Hash é uma solução criptografada do algoritmo que gera, basicamente, hash seria o equivalente a uma digital, seria uma impressão digital, certo? Seria o equivalente a uma impressão digital matemática. Esse número não se repete, é único. O que acontece? O próximo bloco vai ter o quê? O conteúdo de todas as operações, mais o hash, ou seja, mais a impressão digital matemática do bloco anterior. E assim consecutivamente. Isso garante a imutabilidade dessa blockchain, desse livro de registros. Porque você não vai conseguir vir aqui alterar esse bloco. Porque no momento que você alterar esse bloco, você vai ter que alterar o hash e a cadeia toda se perde. Uma vez fechado o bloco, uma vez que fecha o bloco, esse bloco tem o hash anterior e vai ser ligado ao próximo bloco. Então você não vai conseguir mudar esse registro. Isso dá a imutabilidade da blockchain, garantindo a solidez disso. E isso ocorre em tempo real. Qualquer um pode abrir a blockchain e está vendo o que está acontecendo, todos os registros, abrir um bloco, consultar todos esses registros instantaneamente, publicamente, em qualquer lugar do mundo, gratuitamente, sem custo nenhum, tá? Pensa nisso, pensa nas infinitas aplicações que esse tipo de tecnologia pode trazer para a sociedade. Então, blockchain igual o fim das fraudes, você não tem como fraudar uma operação que já ocorreu e está registrada. O fim das esperas é uma coisa que ocorre instantaneamente, em tempo real. Uma consulta não precisa levar dias, nem horas, é instantânea. A operação ocorre em tempo real. A blockchain, o fim dos altos custos, né? Sabemos aí cartórios, além da demora, muitas vezes, para algum serviço que você precisa, os custos acabam sendo altíssimos. E o fim dos erros humanos. Sabemos que acontece muitas vezes aí de uma escritura ou uma procuração aí, um documento que você fez em um cartório, tem um erro humano, foi registrado num livro errado, o livro se perdeu, enfim, sabemos que acontecem erros humanos e na blockchain não, porque a matemática, uma matemática que é bem feita, ela não falha. Como essa blockchain é mantida? Essa blockchain é mantida por uma rede de computadores ao redor do mundo. E a pergunta que todo mundo faz, tá, mas é em troca do que essas pessoas gastam recurso para manter essa rede? Tem que ter um equipamento caro, esse equipamento fica ligado 24 horas por dia, né? Gasta muita energia elétrica. E por que essas pessoas fazem isso? Elas fazem isso em troca de uma recompensa em Bitcoin. Por isso que esses mantenedores são chamados de mineradores. Como é que funciona? Funciona assim. Esse bloco aqui, esse equipamento, essa máquina precisa fazer esse serviço aqui de registrar esse conteúdo. Quando ele termina de registrar um bloco desse, fechou um bloco desse, é gerado uma recompensa por bloco. Hoje a recompensa por bloco é de 12,5 bitcoins. Então, para cada bloco minerado, são gerados 12,5 novos bitcoins colocados em mercado. Quem recebe isso são os mineradores. São essa rede de computador que faz esse serviço e mantém a blockchain funcionando e faz essa
todos esses registros de operações. É quem atualiza, registra e fecha aí os livros de registro, as páginas e vai criando a blockchain. Cada bloco desse é gerado em média a cada 10 minutos. Por isso que eles são conhecidos como mineradores, não porque se minera alguma coisa, mas porque são eles que colocam o Bitcoin em circulação, eles que fazem o serviço, ok? Por que o Bitcoin é revolucionário? História longa, resposta curta. Porque funciona e funciona muito bem. É por isso que o Bitcoin é revolucionário. Quando Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ele não só resolveu o problema de confiança, onde você não precisa de um banco, um serviço financeiro ou qualquer outro participante para garantir a transferência de valores com segurança, como também o fundamentou em um modelo econômico muito sólido, ouro. Por isso que o Bitcoin tem algumas semelhanças com o ouro, tá? O Bitcoin tem muita semelhança com o padrão ouro e por isso que ele é considerado por muitos como ouro 2.0 ou ouro digital. Cada Bitcoin é único e não pode ser copiado, falsificado, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quem entende um pouco aí de mercado econômico e entende de reserva fracionária sabe do que eu estou falando. Bitcoin não pode ser inflacionado, é um dos grandes problemas aí dos modelos econômicos keynesianos, né? A inflação, governos aí que são irresponsáveis e o cidadão paga a consequência de uma inflação. O Bitcoin é imune a isso, ele não pode ser inflacionado, tá? Então, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos algo digital que não pode ser copiado, pode armazenar valor e pode ser transferido de pessoa para pessoa ao redor do mundo. Isso nunca foi possível na história da humanidade. E isso é possível hoje graças ao Bitcoin, tá? O que o Bitcoin está fazendo pelo dinheiro? O Bitcoin está fazendo pelo dinheiro o que o e-mail fez pela troca de correspondência. Quantos foram os benefícios que o e-mail trouxe? Vamos comigo, pense. Troca de informações instantânea. Como é que era antes do e-mail? Pensa como é que era antes do e-mail a troca de informação de correspondência. Tinham empresas grandes, corporativas, tinham um andar do correio interno para lidar com a correspondência dos seus funcionários. Eliminou gastos com papel, eliminou gastos com logística, reduziu os gastos com mão de obra, eliminou os problemas de extravio e eliminou os erros humanos. E sem dúvida elevou em muito a eficiência da comunicação, que hoje é instantânea, mesmo que seja intercontinental. E quantos são os benefícios do Bitcoin e das moedas digitais vão trazendo para a humanidade? Transferências instantâneas de dinheiro. O fim da violência em assaltos de banco e carro fortes, né? Isso não vai mais ter. Pensa também o fim do custo logístico. Quanto custa o transporte de valores na sociedade hoje? Qual o custo do dinheiro para a sociedade? O fim do custo da impressão. Imagina, faz uma conta quantos países ao redor do mundo gastam recolhendo notas que estão com defeito e colocando elas em circulação novamente. O fim do prejuízo com falsificações e fraudes financeiras. Isso é uma fortuna por ano que os países têm prejuízo aí com falsificações e fraudes financeiras. O fim dos golpes aí, uma coisa básica que acontece o tempo todo aí, depósito falso, né? Cidadão comum está sujeito a isso o tempo todo, não tem como fazer uma transferência falsa no Bitcoin. Transparência, né? A blockchain do Bitcoin é pública, você pode consultar ela a qualquer hora, a qualquer momento, saber se está recebendo ou se estão enviando. Se alguém falar assim, ó, estou mandando para você, já mandei, você entra na blockchain e sabe se foi mandado ou não. Você não vai precisar ficar esperando. Muitas vezes você tem isso, né? Alguém fala, eu fiz uma TED, vê lá. Você vai ver, não tem nada no banco. Daí o cara fala, não, mas eu fiz, e fica nessa onda. Não, se o cara fez, se enviou uma transação para você, você vai abrir a blockchain e sabe se ele enviou ou não. E por que o Bitcoin está mudando o mundo? Porque ele é revolucionário e seus benefícios são inúmeros. Vamos lá, alguns dos benefícios do Bitcoin. Devolve o poder do dinheiro para você. Não tem limites, não pode ser bloqueado, não pode ser confiscado. Você já parou para pensar nisso? No sistema financeiro que a gente tem hoje, apesar do dinheiro ser seu, você não manda no seu dinheiro. Se você quiser sacar, você tem que fazer uma reserva, né? Tem uma nova lei aí que saques acima de 50 mil, você tem que pedir para o banco a autorização
informar o banco até 3 dias de antecedência. Isso é um absurdo. O dinheiro é seu, mas não, você está cheio de regra. Você vai fazer uma TED, vai fazer uma transferência, tem que dizer para o banco o que você está fazendo, para quem que é o dinheiro, por que você está fazendo, tá? Se o governo quiser, bloqueia o dinheiro na sua conta. Se um juiz lá pode dar uma caneta, um basta-em-jude e vai bloquear o dinheiro na sua conta. Você é dono do dinheiro, mas você não tem o poder do seu dinheiro. Você tem limite de saque, limite de transferência, seu dinheiro pode ser bloqueado, seu dinheiro pode ser confiscado. Então, o Bitcoin devolve o poder do dinheiro para você que é dono do dinheiro. E por isso muitos entusiastas aí da liberdade financeira apoiam o Bitcoin por causa dessa natureza. Protege da inflação. O Bitcoin é uma moeda imune à inflação. A inflação é a impressão desenfreada de dinheiro pelos governos. Quem viveu aí nos anos 80 sabe muito bem do que a gente está falando. Então isso aqui é uma taxa de inflação. Você tem aqui o Bitcoin, a emissão dele vai caindo com o tempo. Lembra que eu falei por bloco ali, que cada bloco emite 12,5 Bitcoins? Quando o Bitcoin começou aqui em 2009, cada bloco emitia 50 Bitcoins. Daqui uns anos vai cair, a cada 4 anos cai pela metade a emissão Bitcoin. Então começou em 2009, 4 anos depois caiu para 25 e depois caiu para 12,5 e vai caindo. Então cada vez tem menos Bitcoin sendo emitido no mercado, sem falar que o Bitcoin é limitado, ele nunca vai passar de um número. Enquanto isso, a taxa de inflação só cresce, porque todos os governos do mundo só imprimem dinheiro. Só essa relação aqui, ó, do Bitcoin ser uma moeda deflacionária e todas as moedas do mundo, real, libra, dólar, serem moedas inflacionárias, já é um bom motivo para você saber que o Bitcoin só vai valorizar, enquanto a moeda só vai desvalorizar. Sabemos que desde a criação do dólar, o dólar já perdeu 95% do poder de compra. $1 hoje não compra o que o dólar comprava 10 anos atrás, nem 20 anos atrás, nem 30 anos atrás. Você também sabe que o real também é assim. Então as moedas são inflacionárias e o Bitcoin é deflacionário. O que isso significa? Significa que se você guardar $1 no seu bolso, na gaveta, embaixo do colchão, ou guardar reais embaixo do colchão, ao passar do tempo, ele vai valer menos. Se você guardar R$1.000 hoje, ou $1.000 hoje, daqui 10 anos, ele vai valer muito menos. Você vai conseguir comprar muito menos coisa. Já o Bitcoin, se você guardar daqui 10 anos, ele vai valer muito mais. Vai dar para comprar muito mais. Por quê? Por causa da sua natureza deflacionária. Outra coisa que o Bitcoin dá, liberdade. A gente teve um exemplo aí na China. A China, ela proibiu seus cidadãos de enviar dinheiro para fora da China, tinha um limite máximo que as pessoas poderiam enviar. E temos muitos chineses aí com filhos fora do país, ou alguns chineses querendo fazer investimentos fora da China, e eles não podiam fazer isso por causa que o governo impedia isso. E muitos recorreram ao Bitcoin para poder fazer o que queriam com o seu dinheiro. Então o Bitcoin te dá liberdade para fazer o que você quiser com o seu dinheiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, globalmente, sem problema de fronteiras. Protege de falsificações, sabemos aí cartão de créditos falsificados, né? O chargeback, problemas aí de notas falsas, cheques fraudados, depósitos falsos, como já falei. Não é possível falsificar uma transação, não é possível falsificar um Bitcoin. Ninguém é dono, então assim como você tem problema, tem que confiar no seu governo, que seu governo vai proteger seu dinheiro, não vai inflacionar ele, como acontece em alguns países, e já aconteceu aqui no próprio Brasil nos anos 80, você também não precisa confiar numa instituição, numa empresa ou num indivíduo, porque ele é uma moeda descentralizada com consenso descentralizado, tá? Ninguém é dono do Bitcoin. Protege sua privacidade, né? Assim como se você faz uma negociação ponto a ponto com o dinheiro do seu bolso com alguém, ninguém precisa ficar sabendo. No Bitcoin é a mesma coisa, ninguém precisa ficar sabendo. Só se você quiser contar, né, mostrar, ó, essa é a minha carteira, esse é meu endereço, eu acabei de fazer essa transação. Então ele te dá uma certa privacidade, né? As pessoas só vão saber quanto Bitcoin você tem se você quiser mostrar, se você quiser contar, né? Você já passou pela sua cabeça que, por exemplo, no sistema financeiro você não tem privacidade? O governo sabe quanto você tem, o gerente do seu banco sabe quanto você tem, os funcionários do banco, o caixa sabe quanto você tem, né? Então você não tem privacidade nenhuma. E o Bitcoin devolve a privacidade para você. Ele tem sido muito usado por indivíduos aí abastados, porque eles gostam disso, dessa liberdade que o Bitcoin dá para eles também. Tá? Transferência instantânea.
sem fronteiras, com custo ridículo, né? Muito baixo. Você viu ali, a gente viu uma transação no valor de 1 bilhão custando 16 centavos, né? Custando 4 centavos de dólar. Ridículo, ridículo. Mas você hoje, graças ao Bitcoin, consegue fazer isso. Uma transação, uma transferência instantânea para qualquer lugar no mundo com custos módicos. E isso realmente é uma coisa incrível. Pode dar acesso financeiro a mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do planeta que não têm acesso a serviços bancários, tá? Pasme, mas nem todos os lugares existe um sistema financeiro que as pessoas podem usar. Mas o Bitcoin você só precisa de internet. A gente tem visto ela resolver problemas financeiros de comunidades, de cidades, de países inteiros que não podem contar com um sistema financeiro, um sistema bancário. Então, tem mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo que não têm acesso a isso. Agora eu pergunto para você, o que você acha que vai chegar lá antes? Bitcoin ou um sistema bancário? Ou vai chegar aí um Bradesco, um Santander, um UBS? Porque essa é a maior oportunidade de investimento de todos os tempos ao alcance de qualquer pessoa. Então vamos lá. Essa é a minha opinião. O Bitcoin e as moedas digitais, na minha opinião, são a maior distribuição de riqueza da história da humanidade. Por quê? Vamos lá. Todo mundo gostaria de ter tido a chance de investir em empresas como Facebook, Airbnb, Netflix, Apple, Google, Amazon, qualquer um de nós. Todo mundo sabe que quem investiu lá no começo dessas empresas ganhou uma fortuna, né? Eu gostaria, você gostaria, todo mundo gostaria de ter podido fazer isso, tá? Agora, ou até mesmo o Uber, né? A mais recente desses aqui, o Uber também. Quem investiu no Uber também ganhou muito dinheiro. Mas vem a questão. Deixa eu te perguntar, você sabe como investir em uma dessas empresas? Exato. É algo de conhecimento e uma parcela muito reduzida da sociedade. Não só de conhecimento, mas como de acesso. A maioria dessas ações não estão disponíveis, por exemplo, na Bolsa Brasileira. Você precisa contratar um serviço, enviar dinheiro para fora, abrir uma conta, é bem complexo. Segundo, antes dessas empresas, o grande investimento é ter participado do investimento dessas empresas antes do famoso IPO, quando elas são lançadas na bolsa. As pessoas que fizeram fortunas nessas empresas são os investidores anjos, são os venture capitalists, que investiram nessas empresas ainda quando elas eram somente uma startup, nem tinham suas ações negociadas em bolsa. Esses eram os grandes investimentos. Mas esse tipo de investimento está restrito a muitas poucas pessoas. Existe uma lei nos Estados Unidos chamada Regra 501, né, 501, que ela diz que só indivíduos com high net worth, indivíduos com muito dinheiro podem investir. Ou seja, você tem que ganhar no mínimo $300 mil por ano ou ter 1 milhão em patrimônios para poder investir nessas empresas. Eles dizem que esse tipo de investimento e natureza desse tipo de investimento é muito arriscado e essa regra é para proteger pequenos investidores de grandes perdas. Seja lá o que for, se é ou não é, não vamos entrar nessa discussão. O que acontece na prática é que esses potenciais grandes investimentos acabam sendo restritos a poucas pessoas. Eu não poderia ter sido um investidor anjo no Facebook, você não poderia ter sido, e isso ficar restrito, né? Quem que foi o primeiro investidor do Facebook? Peter Thiel, ex-PayPal, né? Bilionário, pode investir. Ele podia, porque era o que eles chamam lá nos Estados Unidos de investidor credenciado. Se você não for um investidor credenciado, você não pode se envolver nesse tipo de investimento. Já o Bitcoin, você tem aí retornos expressivos aqui, ó, em um ano, 1000%, um retorno de 1000%, e está ao alcance de qualquer um. Você não precisa ser investidor credenciado, você não precisa estar morando nos Estados Unidos, você não precisa nada. Você pode multiplicar aí, seu investimento em 10 vezes e começando com R$50, R$100, com o valor que quiser, tá? Já pensou multiplicar por 10 vezes seu investimento em apenas um ano? Isso é possível graças ao Bitcoin, tá? O Bitcoin está ao alcance de todos, qualquer pessoa aí com 50, talvez até menos, né? R$50 costuma ser o depósito mínimo aí das exchanges onde você pode negociar Bitcoin, mas se você conhecer uma pessoa pessoalmente, pode negociar até R$5 em Bitcoin com ela e pode estar comprando. Então é uma coisa que está aí pela primeira vez na história da humanidade. Ativos financeiros de alta performance não estão restritos ao mercado corporativo, ao Wall Street, a investidores anjos, a investidores credenciados.
está ao alcance de qualquer cidadão do mundo. Pela primeira vez na história, esses ativos, esses investimentos estão ao alcance do investidor individual antes dos investidores corporativos. E isso é revolucionário. Por isso eu digo, Bitcoin é global, Bitcoin é humano, Bitcoin é descentralizado, Bitcoin é poder para as massas. Depois de toda essa explicação, muita gente vem para a famosa, grande, inquestionável pergunta. Patrick, ainda dá tempo? Porque eu sei que Bitcoin custava centavos e agora custa milhares de dólares, de reais. Ainda dá tempo? Quando a pessoa vê um gráfico desse, né? Bitcoin valendo um monte, é natural ter essa dúvida se ainda dá tempo. Então vamos lá, vamos explorar essa questão, se ainda dá tempo de investir em Bitcoin. Minha opinião, já de sola, sim, ainda dá tempo. E agora eu vou defender e mostrar por que eu acho que dá e dá muito tempo e estamos no melhor momento para isso. E eu vou arrazoar aqui para você mostrar os pontos e acredito que você também terá condições de chegar à resposta dessa questão. Primeiro motivo, incertezas. Apesar do que muitos dirão por aí, o Bitcoin, ao longo da sua jovem existência, apenas alguns anos de idade, né? Não é nem um adolescente, ainda está na sua infância, já enfrentou grandes desafios, perseguição, ironia e mais de 300 atestados de óbito. E depois de tudo isso, continua firme e forte. Inclusive, na comunidade Bitcoin, a gente tem algo chamado obituário do Bitcoin. Na última atualização, o Bitcoin já foi declarado morto mais de 319 vezes. Isso mesmo, tá? Se você entrar lá, Bitcoin Obituários, tem todas as atualizações, porque são pessoas com muito conhecimento e respeito da sociedade que declaram que o Bitcoin morreu. São pessoas com prêmio Nobel, são gestores de fundos, gestores do mercado financeiro, né, celebridades aí de Wall Street. Vira e mexe, alguém diz, Bitcoin é uma bolha, Bitcoin explodiu, Bitcoin morreu, e está tudo registrado em nosso obituário do Bitcoin, e o Bitcoin continua vivo, forte e vai muito bem. Obrigado. Pessoas que no passado, inclusive, falaram mal do Bitcoin, hoje são investidores, né? Tem várias celebridades aí que já chamaram o Bitcoin de bolha e hoje estão, pasme, investindo em Bitcoin. Wall Street já começou a entrar no jogo, tá? Temos mais de 120 fundos de hedge investindo no Bitcoin. A Goldman Sachs aí, que é um império de Wall Street, no mercado financeiro conhecido por todos, com mais de 150 anos de mercado, já avisou, já informou, já confirmou que vai, né, se envolver aí com as criptomoedas. E por isso que eu digo que vem aí, sem dúvida, o maior boom da história do Bitcoin. Segundo motivo, porque ainda dá tempo, é o processo de difusão da inovação. Você precisa entender isso aqui bem, tá? Se você entender isso aqui, você vai entender a grande oportunidade que está à sua disposição. Há um estudo que foi feito por alguns especialistas e eles identificaram um padrão de adesão às inovações que a sociedade passa, tá? Quando chega uma inovação, ela é, em primeiro momento, aderida por 2,5% do mercado potencial. Essas pessoas são chamadas os inovadores. Eles são aqueles que chegam na frente, pagam preço, né? Eles conseguem entender uma tendência quando ela surge e eles já começam a aderir e incentivar o uso. Depois vem os usuários precoces, que geralmente são influenciados pelos inovadores. E depois vem o grande boom, onde vem a maioria precoce e a maioria tardia, aí, que juntos somam 68%. É a grande explosão, né? Onde toda a sociedade começa a aderir a essa inovação. E por último, eles identificaram aqui, né, o pessoal resistente à tecnologia, os 16% chamados lagartes. Aquelas pessoas, né, botou aqui um homem das cavernas que resiste à tecnologia. Então, basicamente, vamos lá. Digamos, saiu o celular. Esses aqui são os inovadores. Andaram com aqueles tijolões, né? Meu pai foi um desses aqui. Tinha o primeiro celular dele, a bateria aguentava 2 horas. Tinha 30 baterias, né? Depois vieram aqui os precoces e bum! E pode ser que tenha em algum lugar alguém resistindo muito, né, a usar celular, ou demorou muito e só agora se rendeu ao celular. O e-mail, a mesma coisa. Bum! Aqui vem o e-mail e nós aderimos aqui, os nerds aderimos já de pronto, achando que aquilo era revolucionário, porque era mesmo, a gente já experimentava a tecnologia e via todos os benefícios. Depois os usuários precoces, aqui a maioria
homens de negócios, vendo a facilidade que isso trazia, e boom, hoje toda a sociedade tem e-mail, e talvez tenha, você conheça, eu conheço duas pessoas que até hoje não têm e-mail e diz que não precisa, tá? Isso sempre vai acontecer. E o Bitcoin também, a tendência é seguir essa curva. A pergunta que vem agora é, onde o Bitcoin está aqui nessa curva? Está aqui, 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 e isso daqui você vai conseguir identificar uma oportunidade ou não. Então vamos lá. Onde o Bitcoin está nessa curva? Esse daqui é um snapshot da blockchain do Bitcoin, tá? E nela nós temos aqui o número de carteiras de Bitcoin. Então podemos assumir uma carteira por usuário, né? Não necessariamente isso é verdade, porque, por exemplo, eu tenho várias carteiras de Bitcoin. Mas vamos assumir essa métrica conservadora de uma carteira de Bitcoin para cada usuário de Bitcoin. Então nós temos aqui aproximadamente 26 milhões de usuários de Bitcoin. Então vamos assumir 26 milhões de usuários de Bitcoin. Quantos internautas tem, uma vez que o Bitcoin foi feito para a internet, funciona na internet. Claro que temos algumas soluções aí via satélites que vão disponibilizar o Bitcoin até onde não tem internet, mas vamos, mais uma vez, uma visão conservadora, assumir o potencial de usuários internautas. Então, no último relatório aí, internet do ano passado, então provavelmente temos mais, mas vamos usar mais uma vez conservadoradamente esse número aqui. 3,8 bilhões de internautas pelo mundo e temos 26 milhões de carteiras de Bitcoin no mundo. Isso dá 0,7% do potencial de usuários do Bitcoin estão usando Bitcoin. Se assumirmos que os internautas são o mercado possível de Bitcoin e nós temos aí 3,8 bilhões e temos só 26 bilhões, você tem aí menos de 1% do potencial. Se nós assumirmos aqui 3,8 bilhões de usuários da internet, você sabe que o Facebook aí tem em torno de 2 bilhões, quase metade da população da internet tem conta no Facebook, você começa a entender o potencial, por que o Facebook hoje tem dificuldade para crescer e como o Bitcoin tem espaço para crescer, tá? Então, imagina o quanto ainda o Bitcoin tem para crescer, tá? Então, sem dúvida, nós estamos aqui ainda. Nem 2,5% da população mundial está usando Bitcoin. Sem dúvida, se você está envolvido no Bitcoin, se você está entrando no Bitcoin, você está nesse momento. E agora eu que te pergunto, você acha que ainda dá tempo de entrar? Sem dúvida, esse aqui é a melhor posição para você entrar. Então é isso aí. Você acha que dá tempo de investir em Bitcoin? Sendo que menos de 1% da população dos internautas no mundo são usuários do Bitcoin? Eu acho que a resposta é óbvia, né? Vamos lá. Se isso não bastasse, vamos lá. Terceiro motivo. Serviço financeiro ao alcance de todos. Eu citei isso lá na frente, né? Superficialmente. Mas de acordo com a ONU, 2 bilhões de pessoas não têm acesso a bancos e serviços financeiros. E isso é um cenário de exclusão. Isso dificulta o desenvolvimento socioeconômico. A ONU faz um esforço para que o sistema financeiro entre nesses países, mas sem dúvida o que vai resolver isso são os serviços financeiros através de tecnologias digitais. Não precisa nem dizer a facilidade de quem vai chegar antes nesses lugares. Então temos 2 bilhões de pessoas, de adultos aí que não têm acesso ao serviço financeiro e só precisam de um sinal de internet para poder usar o poder aí do Bitcoin. Outro motivo, crises financeiras ao redor do mundo. Nós temos visto o Bitcoin funcionar onde o sistema financeiro não funcionou. O Zimbábue é um dos países aí que mais sofreu com hiperinflação aí, de anos sem sistema financeiro, sem a moeda funcionando. É um país onde o Bitcoin tem funcionado. Detalhe, antes do Bitcoin chegar no Zimbábue, se usava ouro como moeda. O dólar zimbabuano não tem valor desde 2013, saiu de circulação, mas muito antes de 2013 ninguém mais já aceitava o Zimbábue, porque ninguém mais confiava nessa moeda. E se negociava comida, mercado, serviço com pepitas de ouro no Zimbábue. Mas hoje todos preferem usar o quê? Bitcoin no lugar do ouro, por todas as questões de facilidade, velocidade e benefícios que o Bitcoin tem, né? E na Venezuela, que hoje está numa crise tremenda, também o Bitcoin vem sendo a salvação para muitas famílias lá que têm conseguido usar, tá? Esse é o Bitcoin funcionando como ouro digital.
A Argentina também teve um problema de inflação aí nos últimos anos, onde o serviço financeiro não funcionava, as pessoas não conseguiam receber dinheiro dos seus parentes de fora, porque os bancos não estavam funcionando, começaram a aderir violentamente ao Bitcoin, podendo enviar e receber aí reservas financeiras de seus parentes, amigos fora da Argentina. Então, a Argentina hoje tem um carinho, uma atenção muito grande aí com o Bitcoin, porque ele se mostrou uma grande solução quando o sistema financeiro do próprio país não estava funcionando. E nós temos daí esse alerta aí da dívida pública dos Estados Unidos bate o recorde pela primeira vez, ultrapassa 20 trilhões de dólares, isso mesmo, 20 trilhões de dólares. E muitos aí economistas apocalípticos falam que isso é só o prenúncio do que está por vir. Que a crise financeira de 2008 foi só uma dor de barriga e que está para vir uma coisa muito pior. Quem entende o sistema financeiro também chega à mesma conclusão. E se o sistema financeiro dos Estados Unidos entrar em colapso, sabemos que o mundo todo entra em colapso. E se o sistema financeiro global não funcionar, o que vai funcionar? Nós sabemos que quando o sistema financeiro do Zimbábue não funcionou, o Bitcoin funcionou. Quando o sistema financeiro da Venezuela não funciona, o Bitcoin funciona. Quando o sistema financeiro da Argentina não funcionou, o Bitcoin funcionou. Então fica uma pista aí, o que pode acontecer em um cenário apocalíptico financeiro, quem poderia se fortalecer num cenário desse. E, última razão, o Bitcoin está só na sua infância. Como vimos aí, o Bitcoin é uma coisinha muito pequena perto de todo o potencial financeiro. Menos de 1% dos internautas do mundo são usuários do Bitcoin. E aqui nós temos um gráfico aqui. Claro, o Bitcoin hoje já passou 73 bilhões, está na casa de 100 bilhões, porque ele voa muito rápido, mas você vê como é pequeno ainda, né? Bill Gates vale quase o mesmo que o Bitcoin. Todas as criptomoedas aqui estão em 100 bilhões, hoje o mercado é 250 bilhões, né? Como eu digo, esses gráficos vão ficando desatualizados porque o mercado criptomoeda é muito rápido, mas nós vemos que a Amazon custa 400 bilhões, a Apple hoje custa 1 trilhão, o dólar em circulação é 1,5 trilhão, o mercado de ouro 8 trilhões, o mercado de moeda física 31 trilhões, o mercado de ações 66 trilhões, todo o dinheiro do planeta 83 trilhões. Então, o Bitcoin sem dúvida é um bebezinho e tem muito potencial ainda para crescer. Outra coisa, o Bitcoin está vencendo rapidamente os 3 estágios da verdade sugeridos por Arthur Schopenhauer. Ele sempre falou que ele aprendeu e percebeu que toda a verdade passa por 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada, no segundo, é rejeitada com violência e no terceiro momento é aceita como evidente por si própria. Qualquer coincidência com o Bitcoin não é mera coincidência, tá? Realmente o Bitcoin está passando por isso e vai passar por isso muito rápido. Outra coisa, a curva de aderência será muito rápida, entende? Veja só, você está assistindo esse vídeo, você vai poder influenciar. Eu estou aqui falando essa palestra, estou influenciando talvez aí algumas pessoas. Cada uma dessas pessoas vai influenciar mais 2, 3 e assim vai. E essa curva de aderência vai ser muito rápida nos próximos anos, tá? Vai ser muito rápido. Se você pensar em celular, se você pensar em e-mail, se você pensar em internet, ela começou devagar e depois ali da explosão dos usuários precoces, ela ganha muita velocidade. Outra pergunta, por que o Bitcoin valoriza tanto? Até quando o Bitcoin vai valorizar? Patrick, quanto mais pessoas utilizarem o Bitcoin e ele se tornar comum, não irá perder o valor? Então vamos responder essas perguntas. Você precisa entender uma coisa, Bitcoin é limitado. Tudo que é escasso, valoriza, né? Quem é colecionador sabe muito bem. Então, o Bitcoin tem um limite máximo de 21 milhões de Bitcoin. Hoje, já quase 17 milhões de Bitcoins foram emitidos no mercado. Então, basicamente 80% do potencial de emissão de Bitcoins já está no mercado. Se você entender isso aqui, você vai entender realmente. Se você entender isso aqui, né, 80% do potencial de emissão de Bitcoin já está no mercado. E esse mercado hoje é só menos de 1% do potencial do mercado todo. Você vai saber que o Bitcoin, o potencial de valorização do Bitcoin é algo sem precedentes. Sem precedentes. Se você conseguir enxergar a longo prazo, você sabe o que eu estou falando, né? Pensa, é uma moeda deflacionária. 80% dela já está em circulação. Mas o potencial de mercado ainda é menos de 1% está usando. Então nós temos 99% de um mercado de expansão para se tornar usuário do Bitcoin. E já 80% está em circulação. Só vai
entrar mais 20%. Então, sem dúvida, Bitcoin tem os dois principais ingredientes de um bom investimento: oferta limitada e demanda ilimitada. E só com isso aqui você chega à conclusão que Bitcoin, sem dúvida, é um bom, incrível, espetacular investimento. Aí vem a pergunta: Patrick, devo ou não devo investir? Vamos lá. Depende. Existem 3 requisitos para você se dar bem investindo em Bitcoin e você precisa entender isso antes de se propor a investir em Bitcoin, tá? Primeiro, preparo. Você precisa se dar o trabalho de se preparar. E parabéns, porque você está assistindo essa palestra e está aprendendo muito. Quer dizer que você quer aprender. Você precisa se preparar. Você precisa entender onde você está pisando. 99% das pessoas que estão entrando no Bitcoin hoje vão perder dinheiro. Por quê? Falta de preparo. Quando as pessoas veem esses retornos incríveis aí, né, de criptomoeda, 2.000%, 1.000%, Bitcoin 1.000% último ano, as pessoas saem correndo querendo investir. E às vezes elas não têm o preparo mínimo para poder investir. Você sabia que aproximadamente 25% de todo o Bitcoin do mundo foi perdido? Tá? Essa foi uma pesquisa feita pela Chain Analysis. De todo o Bitcoin perdido, 25% foi perdido. Vamos lá. A maioria dos Bitcoins perdidos aqui, mais de 2,5 milhões, foram perdidos por quem? Hodlers. Essa expressão aqui é para quem está segurando o Bitcoin, para quem armazena Bitcoin. Você vê aqui, em transações mal feitas, foram perdidos 121 mil Bitcoins. Minerados, nem um Bitcoin foi perdido. Investidores estratégicos perderam 71 mil Bitcoins. Agora, hodlers, pessoas que só precisam armazenar o Bitcoin, perderam mais de 2,5 milhões. Por quê? Não tiveram um mínimo de preparo, não sabiam como criar uma carteira, guardar a carteira com propriedade, armazenar a sua chave privada, as coisas básicas para poder armazenar seu Bitcoin. E perderam, tá? Então você precisa estar preparado, tá? Esse é um requisito sine qua non, tá? Você precisa estar preparado, tá? É um ponto importante. Porque você precisa entender que o mercado criptomoeda hoje é mais ou menos isso aqui, ó. Quando você pensar em mercado criptomoeda, tem isso aqui em sua mente. Velho Oeste. Muitos amigos meus aí, alguns do mercado financeiro, falam: Patrick, mas esse mercado criptomoeda parece uma bagunça, tudo mal feito, essas plataformas, hein? Falta de informação, é uma coisa horrível. Falo para eles: mas exatamente por isso que é oportunidade. Eu falo para eles: essa é a cena do Velho Oeste. O Velho Oeste não tinha luxo, né? Era terra de ninguém, mas tinha muita oportunidade, né? Corrida do ouro, corrida do petróleo, né? Foi o que impulsionou essas corridas aí, Velho Oeste, né? Por terras. Então, quem chega na frente, né, tem que estar lidando com o Velho Oeste. As coisas não são bonitas, as coisas são difíceis. Existe muito crime, assim. O Velho Oeste não tinha lei, né? Eram terras sem lei. Hoje, um dos maiores problemas no mundo da criptomoeda são os hackers, né? Aí, ó, mais de quase 1 milhão de bitcoins foram roubados de exchanges, de plataformas, de usuários, em ICOs, tem muito. Por quê? Porque o usuário não tem o mínimo de conhecimento, então se torna um lugar aí, um território fértil aí para hackers que têm uma expertise muito grande tecnológica de poder roubar aí de usuários ou até de empresas, aí são exchanges sendo roubadas aí em milhões, né? 15 bilhões mais ou menos roubados aí. Então você tem que ter consciência disso, né? Como é um mercado muito recente na infância, se você não tiver o mínimo de preparo, você vai acabar tendo prejuízo aí, se dando mal. Esse sujeito aí é o James Howells, não seguiu as regras básicas aí e acabou jogando fora um HD com sua carteira com mais de 7.500 bitcoins nela. Não tinha cópia da chave privada, não tinha backup nenhum e, enfim, a ignorância pode e irá custar muito caro. Mas se você se preparar, talvez você possa ser o próximo Eric Finman, que é o milionário de Bitcoin mais jovem, né? Começou aí no Bitcoin ainda na adolescência, hoje é milionário aí. Esse é o seu apartamento, ele está mostrando o apartamento dele, mora sozinho, tem seu apartamento, é milionário, porque estudou Bitcoin, acreditou no Bitcoin e começou a investir em Bitcoin cedo. Esse também é outro, Alexander Botema, programador, quando conheceu o Bitcoin, achou que era bom demais para ser verdade, porque parecia ser algo muito bom, mas gastou um bom tempo estudando e chegou à conclusão que não só era bom demais para ser verdade, como era verdade. Vendeu todas as suas ações de investimento
investiu em Bitcoin e ele afirma que multiplicou seu portfólio, seus investimentos em 100 vezes desde que entrou no Bitcoin. Então, investir em Bitcoin é arriscado? Sim e não. Sim, é muito arriscado para quem não sabe nada de Bitcoin, e isso qualquer investimento. Se você for investir em algo que você não entende, existe uma chance muito grande de você perder dinheiro, tá? Sempre só invista em coisas que você entende ou está disposto a aprender. Então, sim, é muito arriscado investir em Bitcoin e criptomoeda para quem não sabe nada, e não é arriscado para quem entende o bastante, tá? Então, entenda que o seu risco, seja em Bitcoin, criptomoeda ou qualquer ativo, essa regra aqui vale para qualquer coisa que você investir. O seu risco está diretamente ligado ao seu grau de conhecimento. Quanto mais você entender de Bitcoin, menor será o seu risco. Quanto menos você entender, maior será o seu risco. Por isso que pela Escola Sucesso nós lançamos aí o curso Bitcoin mais completo do mercado, para que as pessoas possam aprender todos os aspectos básicos necessários para estar preparado para investir em Bitcoin com conhecimento, com habilidade, para não fazer parte daquela estatística ali dos Bitcoins perdidos e sim ser um próximo Eric Fina, um próximo Botema aí sim. Outro requisito que você precisa para investir: não vender cedo demais. Para você se dar bem nesse mercado, você precisa ter uma visão de longo prazo. Esses milionários do Bitcoin hoje, eles não compraram ontem e hoje são milionários. Eles compraram quando ninguém acreditava e souberam esperar, e por isso hoje são milionários, tá? E alguns vão se tornar bilionários se tiverem visão. Então, não vender cedo demais. E aqui eu trago um exemplo do Facebook. Esse grafiteiro aí, o David Cole, ele pintou um mural do Facebook e o Sean Parker, que contratou ele, propôs pagar o mural dele com ações do Facebook. O serviço dele na época custou mais ou menos $60 mil. E ele falou, tá bom, eu aceito, pode me pagar em ação. E ele não vendeu, ele guardou as ações. E as ações que ele recebeu por pintar a parede do Facebook hoje valem $1 bilhão. $1 bilhão, perdão, né? Seriam 200 milhões de dólares aqui em 2008, né? Então, hoje, valendo 1 bilhão, ele está aí em pé de igualdade aí com muitos dos grandes pintores. Por ele ter guardado o pagamento de ações, acreditado que poderia vir a valer muito dinheiro, hoje um quadro dele aí está avaliado aí no preço aí de um Rembrandt, um Van Gogh. Por quê? Porque ele não vendeu cedo demais, né? Esse sujeito aí, Ronald Wayne, ele é no mercado conhecido como o homem mais azarado do mundo. Por quê? Ronald Wayne, ele tinha 10% das ações da Apple. Em 12 de abril de 1976, ele vendeu sua participação de 10% da Apple Computer por $2.300. Na verdade, ele vendeu por $800, mais um contrato de $1.500 de que ele jamais processaria a Apple, jamais exigiria nada em tempo futuro, nenhum direito, né? Então, entre o valor das ações e o valor do contrato, desse contrato, ele recebeu $2.300 em 76 por 10% da participação dele na Apple Computer, que todos ficaram sabendo que foi avaliada aí em $1 trilhão, tá? Se ele tivesse guardado essas ações, hoje ele estaria em pé de igualdade aí com os homens mais ricos do planeta. Terceiro requisito para você se dar bem nesse mercado: manter-se informado. Tá? Você precisa saber o que está acontecendo para você não tomar decisões equivocadas. Imagine que quem comprou Bitcoin aqui em janeiro, né, na faixa de 800 mil, e vendeu aqui em maio, antes da subida, perdeu tudo isso daqui. Por quê? Porque não sabia o que estava por vir, que era o mercado futuro da CBOE, da CME e da Goldman Sachs. E a gente sabia que isso aconteceria e falamos para todo mundo. E também falamos que aqui existiria uma grande chance do mercado cair. E também indicamos isso em nosso relatório. E o que aconteceu? Caiu. Por quê? Por vários motivos, mas a gente tem que entender o mercado. Então você precisa se manter informado, ou você precisa ser um investidor de longo prazo que vai comprar e esperar 5, 10 anos, ou precisa estar informado para não tomar decisões ruins em momentos ruins e poder se reposicionar, vender nas grandes altas e recomprar aqui nas retrações, para na próxima arrancada ganhar muito. E é por isso também que nós criamos o relatório Money Club, Crypto Experts,
onde estamos informando, né, mostrando as indicações, nossa leitura no mercado, o que está acontecendo, com atualizações semanais e alertas urgentes diários quando acontecem coisas muito, muito importantes para qualquer um que aí acompanha ou investe no mercado de criptomoeda. Então você precisa ter preparo, você precisa ter visão para fazer investimentos de longo prazo, não curto prazo. Lembra, Bitcoin está na infância, o mercado de criptomoeda está na infância, então tenha visão. Lembra ali do cara da Apple, ali em 70, que fez aquilo ali na década de 70. Nunca teve visão de que a Apple poderia se tornar a maior empresa do mundo, né? Ou lembre do cara do mural do Facebook que teve visão, aceitou o pagamento em vez de pegar $60 mil, ele aceitou receber em ações e esperou, né? Esperou aí o Facebook se tornar o que é hoje, e hoje é milionário com uma pintura, né? E manter-se informado para não tomar decisões equivocadas e vender cedo demais, ou poder vender uma parte, né? Realizar seu lucro aí na maior alta dos tempos e talvez se reposicionar no mercado. Então, se você se dispor a atender esses requisitos, então acredito que realmente seria irresponsabilidade sua não investir em Bitcoin ou criptomoedas nessa revolução, nessa grande oportunidade que está só no comecinho, que ainda está na sua infância. Investir hoje no mercado cripto seria o equivalente a entrar na Nasdaq, que é a bolsa que negocia ações de tecnologia, nos anos 70, tá? Só para você ter uma ideia. Então, realmente, estamos muito, muito na infância. A pergunta que você tem que responder é quem você quer ser nessa curva aqui. Você quer ser os resistentes, os atrasados? Você quer entrar, vai esperar a maioria? Eu escuto muito isso. Eu vou esperar para ver o que acontece. Pode esperar. Espera sentado, vai. Ou você quer ser um inovador? Eu diria que seja um inovador, sem dúvida, é a melhor escolha. Tá? Seja um inovador e começando hoje você estará na frente de, como vimos ali, 99% do resto da população mundial aí, se considerarmos só os internautas, se não muito mais, tá? Sem dúvida, ter o privilégio de fazer isso, de entrar nisso, é uma oportunidade única. Você ainda tem dúvidas? Então vamos lá? Agora não sou eu falando, vamos ouvir alguns dos grandes investidores aí da tecnologia. Jeremy Liu, pioneiro do Snapchat, afirmou que o Bitcoin está exatamente onde os investidores desejam. Bill Miller, a lenda do Wall Street, descreveu o Bitcoin como um verdadeiro disruptor e uma verdadeira inovação do dinheiro. Os irmãos Winklevoss, se você assistiu assistiu o filme da rede social, esse aqui são do Facebook, né, contando a história do Facebook, esse aqui são os gêmeos, aqueles atletas olímpicos que tiveram a verdadeira ideia do Bitcoin, processaram o Zuckerberg e ganharam alguns milhões aí. Eles começaram a investir em Bitcoin em 2013 e hoje são os primeiros reconhecidos bilionários do Bitcoin. E eles, como estão acompanhando o Bitcoin há bons anos, costumam falar que o Bitcoin está amadurecendo. Nem amadureceu, está amadurecendo. Mike Novogratz, a lenda aí do Wall Street, foi o primeiro fundo de hedge, o primeiro investidor de fundo de hedge a entrar no Bitcoin. E ele confirmou, revelou que colocou 10% de todo o seu patrimônio pessoal em Bitcoin. Bill Gates afirmou que o Bitcoin é uma proeza tecnológica e nada pode parar o Bitcoin. Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, declarou: "Eu sou um grande fã do Bitcoin." Liu Lu, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, falou: "Toda pessoa informada precisa saber sobre Bitcoin, porque isso pode ser um dos progressos mais importantes já realizados." Richard Branson, aí, quem acompanha os empreendedores sabe que ele é um grande empreendedor, fundador de mais 47 empresas, afirmou pessoalmente: "Eu tenho investido em Bitcoin porque eu acredito em seu potencial. Sua capacidade de transformar o sistema global de pagamentos é muito empolgante." Visionário, né? Visionário. Eric Schmidt, CEO da Google. Bitcoin é uma memorável conquista criptográfica e a habilidade de criar algo não duplicável no mundo digital tem, sem dúvida, um enorme valor. Então, esses homens, eles não se tornaram o que são hoje por acaso. Eles souberam enxergar a tecnologia, eles souberam ver as oportunidades, as tendências, são visionários e eles conseguem enxergar o potencial do Bitcoin. Nós entendemos que o Bitcoin, nós gostamos de afirmar que o Bitcoin, a criptomoeda, o mundo da criptomoeda que foi criado pelo Bitcoin, é a Web 3.0.
Muita gente não entende porque existem tantas criptomoedas. Temos o Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin, EOS, Bitcoin, Stellar. São mais de 4.000 moedas. Por que tantas moedas? Porque estamos reconstruindo a internet. O mundo de cripto é a Web 3.0. Nós temos o Bitcoin aí como resolvendo a questão financeira, temos o Ethereum resolvendo aplicações, temos várias coisas acontecendo, tá? Então, para você entender, temos muitas aplicações no departamento técnico, nas áreas financeiras, no setor de organização, nas questões pessoais, nas questões de varejo. Para cada segmento da internet, da tecnologia, estão sendo criadas soluções de cripto, porque isso vai mudar o mundo para sempre. Por que temos uma solução de cripto para cada solução que tem internet hoje? Se você tem uma coisa de varejo, por exemplo, você tem um eBay no mercado cripto, estamos criando versões do eBay. Se temos Amazon, estamos criando versão da Amazon. Se temos nuvem, estamos criando versão da nuvem. Se temos aplicações para tudo o mercado cripto. Você precisa entender isso aqui, ó. Você sabe o que é nuvem, né? Temos o Google Drive aí, que é o Google Cloud, temos o Microsoft Azure, temos a Amazon. São as 3 maiores empresas aí de armazenagem na nuvem. Basicamente, elas têm o mesmo custo. E temos também as nossas versões de cripto, né? SIA é uma versão de blockchain de armazenagem. Agora veja por que a blockchain, o mercado cripto, vai engolir todas as aplicações centralizadas que existem hoje na internet. O custo aí da Amazon, do Google Cloud, da Azure, talvez se for para ir para Dropbox, enfim, qualquer um, são bem similares, né? 2 centavos aí por giga, né? Você custa. Agora presta atenção qual o custo da SIA, que é uma solução de nuvem, de armazenagem de arquivo em nuvem, blockchain, criptomoeda descentralizada. 002, de 2 centavos, tanto a Amazon, a Google ou a Microsoft conseguem oferecer a 2 centavos. Você pergunta, nossa, se você fosse abrir um serviço hoje de nuvem, você acha que você ia conseguir concorrer com essas gigantes, com a Amazon, com a Google ou com a Microsoft? Com certeza você não ia conseguir concorrer. Mas graças à tecnologia da blockchain, das criptomoedas, você consegue oferecer um serviço melhor que a Amazon, a Google e a Microsoft, 10 vezes mais barato. Por que melhor? Porque é privado, é descentralizado e vai funcionar em qualquer lugar do mundo. A Amazon, a Google e a Microsoft têm restrições em alguns países. Não é privado, está no servidor deles. Se alguém hackear o servidor da Amazon, se algum funcionário quiser ver os seus arquivos, vai ter acesso, né? Por quê? Porque é centralizado, está no servidor central. Assim como o Bitcoin tem esse poder da descentralização, de ser privado, de funcionar em qualquer lugar que tenha uma conexão à internet e ser 10 vezes mais barato que a Amazon, ou a Google, ou a Microsoft. E se você começar a entender isso, você vai entender por que cripto é a Web 3.0 e vamos reconstruir toda a internet em cima dela. Porque, graças à tecnologia blockchain, os custos de qualquer serviço prestado hoje à internet consegue ser 10 vezes menor. Você viu uma transação de Bitcoin? Ridículo, centavos. Você viu aqui um custo de armazenagem na nuvem 10 vezes mais barato que a gigante da Amazon, que a gigante da Google, que a gigante da Microsoft, tá? Então, esse sem dúvida é o melhor momento para investir, porque estamos no começo de tudo, tá? Uma outra coisa que está para acontecer são a entrada dos investidores institucionais, chamamos isso de smart money. Você acha que os investidores institucionais vão esperar isso aqui acontecer para eles entrar? Claro que não. Eles sabem se posicionar. Eles vão querer entrar aqui. Depois que uma boa parcela dos inovadores provou que a tecnologia é uma tendência e ela funciona, eles vão querer se posicionar aqui antes das grandes explosões em massa, porque senão eles não vão ter condições de performarem seus investimentos. Eles também querem ganhar dinheiro e querem ganhar muito dinheiro. Por isso se chama smart money. Você já ouviu a expressão siga o dinheiro grande, que ele sabe o que está fazendo. E tem uma coisa que está para acontecer que se chama Exchange Trade Funding, ETF, tá? O que é isso? Exchange Trade Funding basicamente é um fundo onde esse fundo compra
Bitcoin, compra criptomoedas ou compra qualquer outro ativo, ouro, né? Temos ETF de ouro, e emite ações. Essas ações têm autorização de ser negociada na bolsa e eu compro ações. Então imagine que eu vou investir em Bitcoin. Hoje eu tenho que comprar o Bitcoin, eu tenho que guardar o Bitcoin na minha carteira, num lugar seguro e tal. Ou eu poderia, com um ETF, comprar uma ação na bolsa de uma empresa sólida, garantida, com seguro e tal, e essa ação estaria lastreada em Bitcoin dentro do fundo. Isso é uma coisa muito, muito, muito bacana. A partir de 16 de agosto, nós temos a possibilidade de, em qualquer momento, ser aprovado o primeiro ETF de Bitcoin, que é uma coisa tremenda. Só para você ter uma ideia do potencial do que é um ETF, esse daqui é um gráfico de um ETF de ouro, que foi começado em 2003, aí valia poucos bilhões, e em 2012 chegou a 146 bilhões, tá? Porque facilita muito. Veja que, por exemplo, comprar ouro tem seus problemas logísticos, saber se o ouro é verdadeiro, ter que armazenar o ouro. Ou você pode entrar numa bolsa e comprar uma ação de um ETF que está lastreado em ouro. Facilita muito, dá muita velocidade de dinheiro e facilita a entrada também de investidores institucionais. Empresas, fundos, bancos não podem sair por aí comprando qualquer coisa. Eles precisam de alguns dispositivos legais para investir e isso se chama ETF. Aqui é um exemplo de um gráfico aqui do mercado de ouro antes do ETF. Era um bom mercado, mas depois da introdução do dispositivo ETF, veja o que aconteceu com o mercado de ouro. Uma subida sem precedentes e hoje está aqui nessa fase. Nós temos aqui uma sugestão aqui do mercado de cripto que está nessa situação aqui com a possibilidade de uma introdução do mercado de ETF e podemos testemunhar um acontecimento aqui semelhante ao que aconteceu com o mercado de ouro acontecendo com o Bitcoin com a entrada do dispositivo de ETF, tá? O ETF está mais perto do que nunca jamais. Por quê? Apesar de vários pedidos de ETF terem desde 2014 inundado a SEC, que seria o equivalente à CVM americana, e todos eles terem sido negados, hoje nós temos uma situação diferente. Uma empresa de muito respeito no mercado financeiro, chamada CBOE, Global Markets, entrou em 26 de junho com um pedido de ETF na SEC. A CBOE é uma empresa aí com 50 anos de mercado, com ações negociadas aí na Nasdaq, com muito respeito aí no mercado global financeiro, e ela entrou com um pedido de ETF com uma diferença de todos os outros. Eles estarão contratando uma pólice de seguro de 25 milhões com cobertura excessiva de até 100 milhões. Ou seja, se os bitcoins do nosso fundo forem roubados, hackeados, a chave privada for perdida, não perderemos os investimentos dos nossos clientes, porque estaremos contratando um seguro. Sem dúvida, a SEC vê isso com muitos bons olhos, mostra a seriedade, né, e o quanto a CBOE quer prestar um serviço de qualidade para os seus clientes. Então, sem dúvida, é a primeira vez que nós vemos um ETF com reais chances de ser aprovado, e se algum ETF pode ser aprovado, sem dúvida, o da CBOE é um dos com maiores chances de ser aprovado. Lembrando que a CBOE que também puxou o carro aí dos mercados futuros, que nos ajudou no último boom do Bitcoin, também tem o poder e a capacidade de estar puxando o carro aí do primeiro ETF. E se ela conseguir ser aprovado o primeiro ETF, a CME vem atrás, a Goldman Sachs vem atrás e vamos ver uma enxurrada de ETFs inundando o mercado. Se você for no Google e digitar isso aqui, SEC ETF Approval, você vai ver várias notícias afirmando que a SEC propõe facilitar o início dos ETFs. SEC propõe deixar mais fácil o processo de ETF. Então você vê que o próprio mercado está vendo uma necessidade de regulamentar o ativo do Bitcoin, de possibilitar um ETF, de possibilitar essas ações serem negociadas na bolsa, e isso vai ser bom tanto para o investidor individual quanto para o investidor institucional e corporativo, que terá dispositivos válidos para começar a investir em Bitcoin, em criptomoedas. O mercado está tão empolgado que um dos especialistas em criptomoeda na Austrália, ele fez uma aposta, apostou 8 milhões e meio de dólares australianos, e se ele ganhar a aposta, ele vai ganhar 1,2 bilhão. Ele apostou que até 2023 um Bitcoin vai valer mais que a ação da Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway é a empresa do Warren Buffett, a lenda aí do mercado financeiro, e uma ação
hoje vale 280 mil dólares, a aposta dele, ele apostou 8 milhões e meio, que até 2023 um Bitcoin vai valer mais de 280 mil. Se ele ganhar a aposta, o prêmio é de 1,2 bilhões, é uma aposta de 1 para 140, e eu acho que ele tem grandes chances de ganhar essa aposta. Eu também gostaria de achar o booker dele para poder fazer essa aposta também. Quão grande é essa oportunidade do Bitcoin, do mercado de criptomoedas? Eu vou dizer o seguinte, nos últimos 90 dias, nós temos assistido grandes investidores aterrissando no mercado de criptomoedas ou se preparando para entrar. Coinbase anunciou a abertura de um fundo de 20 bilhões de dólares, um fundo de hedge para exposição à criptomoeda. 20 bilhões de dólares, isso é quase 10% do mercado inteiro de criptomoedas hoje. Goldman Sachs, a gigante de Wall Street, uma empresa com 150 anos de mercado, conhecida por todo mundo do mercado financeiro, confirmou o lançamento de um desk de negociação de criptomoedas. Assisti uma entrevista aí do CEO falando que vão oferecer serviço de custódia em criptomoedas. Isso é uma coisa grande, investidor institucional não vai guardar o Bitcoin na casa dele, quer pagar um serviço de custódia, que tenha seguro, que tenha afirmação. Eu ouvi essa entrevista muito interessante, ele falou muito bem do Bitcoin, das criptomoedas. Ele até falou nessa entrevista aí que quando o celular saiu, ele achou uma coisa ridícula, que não ia dar certo, e olha no que deu, e que hoje ele já enxerga qualquer tendência tecnológica com a possibilidade de que realmente pode dar certo, e ele está muito empolgado com as criptomoedas. A gigante de trade Susquehanna vai ajudar seus clientes a comprar e vender criptomoeda. George Soros, aí, o bilionário aí também do mercado de ações, que falou mal do Bitcoin, que falou que é uma bolha. Então você veja só, ele falou que é uma bolha, mas ele está se preparando para negociar criptomoedas. Então a gente começa a entender o seguinte, eles falam, é uma bolha, pessoal, não compre Bitcoin, não compre criptomoeda, por quê? Porque eu quero comprar antes de vocês. Essa é a minha leitura, tá? State Street é o segundo maior custodiante de ativos, tá? Ele administra aí na faixa de 2,7 trilhões de dólares, já falou que vai ter custódia e ver oportunidade nos serviços, incluindo ativos digitais. Wellington Capital, que administra aí 1 trilhão em investimentos, está de olho em criptomoeda. Rockefeller, você conhece esse nome da família Rockefeller, né? Os bilionários aí do petróleo. Eles têm uma empresa Venture Capital que está entrando no mercado de criptomoeda. Os bilionários estão investindo em criptomoeda. Temos a BlackRock analisando a entrada de criptomoeda. A BlackRock é a maior administradora de ativos, né? Eles administram 6,3 trilhões de dólares e estão avaliando as criptomoedas. North Trust, que administra 10,7 trilhões, né? Diz que vai ajudar os fundos de hedge a investir em Bitcoin, tá? Eles inclusive afirmaram que estão trabalhando com 3 grandes fundos de hedge conhecidos. Se você entrar no site da North Trust Corporation, você vai ver que eles administram 10 trilhões em ativos sobre custódia e administração. Eles têm 8 trilhões em ativos sobre custódia, 1,1 trilhões sobre gerência e 135 trilhões em ativos de banco. A dona da Bolsa de Nova York está pensando em contratos de Bitcoin, em entregar. A dona da Bolsa de Nova York é a ICE, Intercontinental Exchange, baseada em Atlanta. Está lançando aí a BACT. Guarde esse nome, porque isso aqui vai ser muito, muito grande, tá? Eles querem trazer para o mercado uma aplicação que administre aí ativos digitais com confiança, tá? Em uma escala global. Eles querem trazer aí um serviço que atenda tanto indivíduos quanto corporações, quanto investidores institucionais. E eles falam que, conforme seu histórico, eles querem trazer transparência e confiança antecipadamente para mercados não regulamentados. Então eles querem entrar com peso aí e querem realmente internacionalizar de forma global, em escala global, o mercado de criptomoedas para seus clientes. É a dona da Bolsa de Nova York, tá? É uma exchange intercontinental, sem dúvida, eles querem fazer algo muito, muito grande. E temos uma pesquisa da Thomson Reuters, onde eles levantaram que 1 em cada 5 instituições financeiras, ou seja, 20%
das instituições financeiras estão considerando negociar criptomoedas e estão planejando e se preparando para entrar no mercado de criptomoedas dentro dos próximos 12 meses. Tá? Isso é realmente uma coisa muito, muito grande. Estamos falando de trilhões, não bilhões, trilhões de dólares prontos para entrar no mercado de criptomoedas. Esse é o melhor momento para investir, sem dúvida, entrar antes desses trilhões, antes desses bilhões começarem a entrar no mercado de criptomoeda. Para você ter uma ideia, existem mais de 100 trilhões de dólares em ativos sendo administrado por fundos ao redor do mundo. Agora, imagina se somente 10% desse dinheiro, e eu digo não se, e digo quando 10% desse dinheiro se movimentar para o mercado de criptomoedas. Qual o tamanho do mercado de criptomoedas? Hoje não passa de 300 bilhões. 10 trilhões, estamos falando desse mercado 30 vezes maior, 40 vezes maior do que é hoje. É realmente algo que a gente não tem condições de mensurar, tá? E por que esse movimento agora? Porque esse é o smart money, esses são os investidores institucionais. Eles não vão esperar esse trade, criptomoedas, cair em adesão de massa. Eles vão se posicionar aqui, junto com os inovadores, para que quando comece a vir a adesão em massa, quando todo mundo aderir, quando a grande massa aderir, eles também fazer dinheiro. Então, isso é um momento único e histórico. Pela primeira vez na história do mundo corporativo das finanças, um investidor individual como eu e você tem a oportunidade de entrar aqui, ó, antes do smart money, antes da adesão em massa. Isso é uma coisa única. Muito raro você poder fazer uma posição antes do dinheiro grande chegar, antes das grandes corporadoras, antes dos grandes fundos fazerem investimento. Então, eles vão se posicionar aqui também antes da grande onda da adesão em massa, que é quando haverá a explosão, onde eles vão fazer muito dinheiro, tá? Em cima da massificação desse mercado. E quem entrar aqui também vai, sem dúvida, fazer muito dinheiro. Todo mundo sempre fala, siga o dinheiro grande, essa é a oportunidade. O dinheiro grande está se posicionando para entrar aqui, por isso que se chama Smart Money. E agora sou eu que te pergunto se você deve ou não investir, se esse mercado é um bom mercado para investir ou não, se o Bitcoin ainda dá tempo de investir. Você tem toda a condição de responder essa pergunta agora, depois de tudo isso que você aprendeu, depois de tudo isso que você viu, testemunhou, e viu que estamos na infância no mercado de criptomoeda, e está vendo toda essa movimentação de dinheiro corporativo se preparando para adentrar no mercado de criptomoeda. Como eu disse e repito, seria sem dúvida irresponsabilidade não investir, ainda que sejam pequenos aportes, pequenos recursos diversificados dentro desse mercado. Sem dúvida é uma grande oportunidade. Patrick, quando esse dinheiro começar a aprovar, se o ETF for aprovado, se esse dinheiro corporativo começar a entrar, quando essas instituições começarem a investir, o que pode acontecer? Bom, eu diria que o que pode acontecer é que em no máximo um ano, alguns poucos meses, no máximo um ano, o Bitcoin deverá ter uma subida de 1000% e algumas altcoins estratégicas entre 5 e 10.000%. Patrick, por que essas altcoins estratégicas fazem mais do que o Bitcoin? Primeiro, porque elas são estratégicas. Segundo, porque elas têm um valor menor de mercado. O Bitcoin hoje já está a 100 e poucos bilhões de mercado. Ele precisa receber muito dinheiro para subir. Existem algumas altcoins estratégicas que valem algumas dezenas, algumas centenas de milhões. Então elas precisam muito menos dinheiro para subir e elas não têm tanta concorrência. Isso aqui é um exemplo na performance em uma semana aqui, quando o Bitcoin deu uma arrancada de 10%, e algumas das nossas altcoins estratégicas do nosso portfólio fizeram muito mais que o Bitcoin, entre 15% e 55%. Por quê? São posições estratégicas, tá? E essa é a grande maravilha do mercado de criptomoedas. Você não precisa pôr todas as suas fichas só em um lugar. Você pode distribuir
em estratégias, em altcoins estratégicas, de forma que seu portfólio possa variar e ter uma performance muito melhor do que uma única posição, porque ninguém pode garantir ou ter certeza de qual vai performar mais, né? E assim você distribui. Esse é o propósito de um bom portfólio. Se você está interessado em fazer um curso Bitcoin, nosso curso aí de Bitcoin, o curso mais completo do mercado, com muitos módulos bônus, muito conteúdo para você dominar o Bitcoin, tá aí embaixo do vídeo aí o link, tá, para você ter mais informações de tudo que tem de conteúdo nesse curso e como você poder investir hoje mesmo na sua educação e se preparar para se dar bem nesse mercado. Se você tem interesse em saber quais são as nossas altcoins estratégicas aqui, você também tem o link aí do relatório Money Club, é o nosso relatório onde mantém todo mundo informado, o que está acontecendo, tudo que a gente descobre, todo esse tipo de notícia quente, alguém que se movimentou, a hora que o ETF for aprovado, não foi aprovado, foi adiado, foi recusado, a empresa X entrou no mercado, por que o Bitcoin subiu, por que o Bitcoin ficou baixo, todo mundo sempre está querendo saber, a gente mantém o máximo de informação, de atualização através do relatório Money Club, o link do relatório está aí embaixo. Essas altcoins aqui estratégicas com potencial de fazer 5 vezes, até 10 vezes mais que o Bitcoin, estão em nosso relatório especial, tá? O link está aí embaixo. Se você quiser contratar nossa palestra, quiser fazer um curso em company na sua empresa, nós podemos fazer também, ou contratar nossa consultoria, basta enviar um e-mail para contato@escoladosucesso.com e teremos prazer em te ajudar na melhor maneira possível, tá bom? Termina essa palestra com a citação do próprio Satoshi Nakamoto. Imagine uma tecnologia que possa preservar nossa liberdade para escolher para nós e nossas famílias, para expressar essas escolhas ao mundo e para controlar nosso destino. Não importa onde vivamos ou tenhamos nascido, que novas ferramentas e novos empregos podemos criar com esses recursos, que novos negócios e serviços, como devemos pensar sobre as oportunidades. As respostas estão diante de nós. Saudações, Satoshi Nakamoto. Ele sabia o que significava o Bitcoin e a blockchain. Ele sabia que isso ia mudar a realidade, a nossa sociedade para sempre, sabia que muitas infinitas oportunidades seriam frutos desse trabalho e está aí disponível para todos nós, diante de nós, as respostas estão diante de nós. Saudações, Satoshi Nakamoto, e minhas saudações para você, grande abraço, nos acompanhe aí, qualquer coisa nos acompanhe pelo site da escola, escoladosucesso.com, é o nosso hub de informações, está lá e você nos acompanha, nos conhece. Obrigado por me acompanhar nessa palestra, parabéns por chegar até o final, garanto que você hoje tem muita propriedade para tomar decisões em relação a esse mercado, essa tecnologia, essa grande oportunidade. Grande abraço, Deus te abençoe, tchau, tchau.